Bem, eu acho que chegou o momento certo para falar sobre algo que muitas pessoas têm dúvida em relação à minha religião. Eu acho que algumas pessoas já acertaram, né? Outras ficam na dúvida e acabam perguntando qual é a minha religião. Esse vídeo eu não quero em nenhum momento discutir religião. Acho que cada um tem a sua, como eu já gravei vídeos falando a respeito e muitas vezes fui criticado por isso. Então eu venho aqui hoje contar o que move minha vida, né? O que norteou minha vida durante esse tempo todo, esses 35 anos, em relação à religião. Então todos sejam bem-vindos a mais um No Momento Certo. Nasci, na verdade, num berço católico, como a maioria das pessoas nascem, né? E realmente a família do meu pai, uma família muito religiosa, muito católica, aquelas pessoas que trabalham ativamente na igreja. E pude observar que, desde pequeno, eu sempre fui muito diferente. Minhas ideias não eram compatíveis com aquilo que eu presenciava, embora me emocionava muito ver procissões, a Nossa Senhora. Eu pude observar na minha vida manifestações espíritas que na época eu não sabia o que era. O tempo foi passando, tentei algumas vezes fazer a primeira comunhão, mas sem sucesso, porque realmente eu não tinha paciência, aquilo não me tocava, não mexia comigo, eu queria algo mais, eu sentia necessidade de algo mais. E sempre uma vozinha lá no fundo falava para mim que existia algo além daquilo, né? Daquele momento, dessa minha vida. Mas eu não sabia o que era. Como saber uma criança que sempre estava rodeada de pessoas católicas? E minha mãe sempre observou muito isso em mim. Tinha sempre minha mãe como minha amiga, aquela que eu podia conversar a respeito de tudo. E o tempo passou, acabei não fazendo a primeira comunhão quando pequeno, e algumas, como eu falei, manifestações espíritas, como por exemplo, ouvir e ver coisas. Muitas vezes eu sentia que ia acontecer determinadas coisas e acabava falando e de fato acontecia. Algumas pessoas falavam que era coincidência, mas eu não acredito e nunca acreditei em coincidências. Eu acho que essas coisas, quando tem que acontecer, acontecem mesmo, e algumas pessoas têm esse dom de sentir, e eu sentia. Né? Muitos podem falar agora, nesse momento, mas é coisa da sua cabeça. Não, não era coisa da minha cabeça. Eu sentia que todas as vezes que eu via algum filme, alguma novela, músicas de negro da África, né? Músicas africanas, aquilo me tocava profundamente e era uma coisa muito ruim. Eu não sabia explicar o que era. Eu tinha muita angústia dentro de mim todas as vezes que eu ouvia músicas e manifestações africanas, tudo que se relacionava a negros e a escravos, aquilo realmente mexia muito comigo. E o tempo passou, muitas coisas eu presenciei, muitas coisas, e tive curiosidade conforme o tempo foi passando, e fui crescendo, e fui entendendo. Desde pequeno pessoas se aproximavam de mim e sempre falavam que via algo de especial, especial no sentido de religião, né? E aí não ia mais na igreja católica, conheci algumas igrejas também evangélicas, porque o ser humano tem aquela necessidade muito forte de buscar Deus. E experimentei alguns oráculos, cartas, fui em cartomantes, né, tarô, e aquilo realmente mexia comigo. Quando eu completei 24 anos, muito curioso para saber que angústia era aquela que eu tinha sempre em relação aos escravos, a negros e músicas, e fiz a minha primeira regressão. Nessa regressão eu pude sentir o que era tudo aquilo. Eu vivi e revivi um passado que estava guardado dentro de mim. Algumas pessoas
não tem conhecimento em relação à regressão a vidas passadas, que não tem nada a ver com o espiritismo, nada a ver com o espírito vai sair do corpo e não tem como voltar. Nós guardamos dentro aqui da memória, nós temos aquela memória que é um baú lacrado. E a regressão nada mais é do que um exercício de memória, né? Onde nós vamos resgatar essas memórias. E eu nunca tive medo, né, de achar que eu ia para um lugar, né, nessas lembranças, em busca dessas lembranças, e não ia voltar. Mas recomendo, se você tiver curiosidade e sentir uma necessidade, alguns terapeutas até usam a técnica de regressão a vidas passadas para certos tratamentos. Então eu recomendo que você busque um profissional, uma pessoa realmente de caráter, que sabe o que está fazendo, que não vai te enrolar ou roubar seu dinheiro. Mas se você tem certas perguntas dentro de você, sem respostas, eu acho que você deveria buscar sim ajuda de alguém entendido no assunto, né? Como eu fiz. E lá eu pude descobrir, a partir disso, o que mudou na minha vida, né? Então eu tive uma experiência muito forte em 1835, nessa época, em relação a vidas passadas. E depois disso acabou essa angústia em relação a negros, em relação a escravos. Eu amo e sempre amei. A angústia não significa preconceito. Muito pelo contrário. Eu sentia angústia. Era algo triste que eu sentia quando via e ouvia tudo que fosse relacionado à África, a negros, a sofrimento dos negros, né? E depois disso passou. Mas, como eu sempre falo, independente da sua religião, qualquer que seja a sua religião, eu acho que você tem que ser feliz e buscar a sua felicidade. Ser feliz nela, que todas levam a Deus. Eu não podia, depois, quando eu tinha 18 anos, 19 anos, eu comecei a trabalhar na Igreja Católica. Trabalhei durante 5 anos numa paróquia em Guarulhos e fui muito bem acolhido. Trabalhei em várias pastorais, inclusive a Pastoral da Comunicação, onde eu fazia um programa de rádio. Cantava no Ministério de Música da Renovação Carismática. Fui coordenador de um grupo de adolescentes, cantava o salmo nas missas, mas algo me faltava. Eu necessitava de algo mais. Aquilo só não me preenchia. Nessa época eu fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, mas eu queria mais. Depois eu vim conhecer a Wicca, que é a antiga religião. Dizem que é a bruxaria, mas a bruxaria não no sentido ruim da palavra, né? Quando você fala bruxaria, você fala, puxa vida, né? Fazer magia negra, nada disso. Conheçam antes de criticar. E conheci, mas era algo mais forte. Eu tentava fugir de algo que estava marcado na minha vida, que é o Espiritismo. E fui conhecer, de fato, o Espiritismo segundo Allan Kardec. Comprei o Livro dos Espíritos, tadinho, já está sem a capa, de tanto que eu já manuseei. E nesse Livro dos Espíritos, na verdade, eles são... deixa eu ver aqui, olha, estruturado com 4 páginas, tem 1019 perguntas e respostas. Sobre tudo, sobre todas as dúvidas que você pode ter na sua vida. Eu recomendo que você, se você tiver essa dúvida, se você ainda não conhece o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, eu recomendo. E depois disso, eu pude entender o que é o Espiritismo, que vai além da liberdade do ser humano. Não tem rédeas. Ele mostra o que é real. Por isso que eu sempre falo da lei de causa e efeito, da ação e reação. Acredito sim, piamente, assim, acredito, é algo muito forte em mim, uma voz que fala desde quando eu era criança, que existe sim vidas passadas. Muitas pessoas se questionam, como que pode ser isso? São mistérios de Deus. Mas eu acredito. E tive provas concretas disso, né? Dessa manifestação, e é uma realidade. Não sei o que você pode estar pensando agora em relação a mim, mas eu acredito que muitas pessoas mandaram comentários e perguntas de qual era a minha religião e em que eu acreditava. Eu acredito em Deus. Muitas vezes tem gente que fala assim, qual é a sua religião? Eu falo que sou ecumênico, acredito em tudo que leve a Deus. Amo Nossa Senhora.
Mas o que me move e o que eu sinto é o Espiritismo, segundo Allan Kardec.